Shalom, meus amigos. Nós estamos aqui em mais um shiur sobre a alimentação e hoje nós vamos estudar a alimentação na Brit Hadashah. Nós tivemos nosso primeiro shiur mostrando o plano original de Hashem, que era uma alimentação vegetariana que foi dada no Gan Eden. Depois nós estudamos que o Eterno abriu concessões para o consumo de animais, mas mesmo abrindo essas concessões, ele estabeleceu uma série de regras. Então, o princípio fundamental do Gan Eden, do Jardim do Éden, era o vegetarianismo. O homem era vegetariano e depois nós estudamos que houve uma série de circunstâncias que levou com que Hashem abrisse uma concessão ao homem e aí ele poderia comer determinados alimentos. E a Torá faz a distinção entre alimentos puros e alimentos impuros, e existem uma série de regras para o consumo da carne animal. E agora nós vamos estudar este tema à luz da Brit Hadashah, a nova aliança. Por quê? Porque existem muitas pessoas, e principalmente advindas do cristianismo, que têm uma visão deturpada de que a Brit Hadashah anulou a Torá em relação à alimentação kasher. Entendem que a Brit Hadashah veio para destruir, revogar e anular as regras alimentares. E o cristianismo usa uma série de textos da Brit Hadashah tentando provar que a Torá foi revogada, tentando provar que a questão da alimentação da Torá chegou ao fim e não se aplica mais. E o que nós vamos fazer nesta aula e em uma próxima aula, em um próximo shiur? Nós vamos pegar os textos da Brit Hadashah que o cristianismo usa incorretamente para falar que a Torá foi revogada em relação às leis alimentares, e nós vamos demonstrar o contrário, que a Brit Hadashah, na verdade, ela confirma todas as leis alimentares da Torá. Não existe contradição nenhuma. Então, para nós darmos início a esse shiur, nós precisamos partir de algumas premissas fundamentais. O cristianismo diz que a Brit Hadashah revogou a Torá em relação às leis alimentares. Porém, nós sabemos que isso é mentira. Por quê? Porque nós temos uma primeira premissa fundamental, qual seja, Yeshua não revogou a Torá, razão pelas quais as leis dietéticas da Torá continuam válidas. Yeshua disse em Mateus 5,17, que ele não veio para revogar a Torá. E se você ler todo o contexto, ele fala que nem um Yud é a menor letra do alfabeto hebraico e também do aramaico, e ele fala que nenhum traço seria tirado de qualquer letra da Torá. Se eu não posso tirar nenhum Yud da Torá, significa que, na verdade, ele não veio para anular nada. Ele veio para confirmar, para ratificar e para dar a correta interpretação da Torá, porque ele é Mashiach, e o Mashiach é o Darshan HaTorá, ele é o expositor, ele é o intérprete, ele é o pregador oficial da Torá. Muitos cristãos alegam que Paulo, veio e revogou a Torá em suas cartas, veio e revogou as leis alimentares em suas cartas. Porém, isto também é mentira. Primeiramente, porque Shaul não poderia revogar a Torá, já que o próprio Yeshua não a revogou. Se nem Yeshua, que é o Mashiach, revogou a Torá, que dirá Paulo? Na verdade, nós estudamos que Shaul, ele afirmou que ele guardava a Torá
e as escrituras atestam que ele guardava a Torá. Em Atos, quando você lê capítulo 21, 18 a 20, é dito que há dezenas de milhares entre os judeus que creram e todos são zelosos da Torá. E depois, se você continuar lendo o texto, é feito um boato falso de que Paulo era contra a Torá, e daí as pessoas dão conselhos para ele demonstrar justamente o contrário, para ele demonstrar e provar que ele cumpre a Torá. E aí as pessoas perceberiam que aqueles boatos seriam falsos. Então, houve boatos de que Shaul transgredia a Torá, mas você lê que esses boatos são falsos. Depois você lê todo o contexto. Eu coloquei aí os versos 18 a 20, mas é bom você ler tudo. E no verso 20 fala que os discípulos de Yeshua eram dezenas de milhares entre os judeus que eram zelosos da Torá. Em Romanos 7:12, Shaul diz que a Torá é santa e o mandamento é santo, é justo e é bom. Então ele fala que a Torá é Kedoshá, a Torá é santa. Romanos 7:22, Shaul diz que ele tem prazer na Torá. Ele tem prazer, ele gosta de cumprir Torá, ele cumpre mitzvot. E em Romanos capítulo 3, verso 31, ele pergunta, é uma pergunta retórica tipicamente do diálogo rabínico. Ele faz uma pergunta: por isso invalidamos a Torá pela emuná, invalidamos a Torá pela fé? Ele diz: absolutamente não. E ele continua dizendo: pelo contrário, nós cumprimos a Torá. Então, o próprio Rabino Shaul, ele fala que ele cumpria a Torá. Logo, nem Yeshua revogou a Torá, muito menos Shaul. Então, essa história de que a Brit Hadashah é contra a alimentação bíblica, a alimentação da Torá, é uma história falsa. Repito, as leis alimentares das Escrituras, as leis alimentares estão na Torá, e a Torá foram guardadas por Yeshua e por Shaul, e eles disseram que não tiraram nada da Torá, pelo contrário, eles confirmaram as passagens da Torá, de tudo, inclusive a alimentação. Bem, um texto que gera muita confusão entre os cristãos é a passagem de Marcos 7, 1 a 23 e a passagem paralela, Lucas 11, 37 a 53, mas na verdade o texto principal é o de Marcos. Lucas ali é um texto parecido com um detalhezinho ou outro, mas o texto que gera mais confusão é o de Marcos. O que diz esse texto? Eu vou ler depois com vocês, mas adiantando, é aquela história em que os discípulos de Yeshua vão comer o pão sem lavar as mãos. E os perushim, os fariseus, acusam Yeshua, dizendo: olha, Yeshua, os seus discípulos, os seus talmidim, comem o pão sem fazer a lavagem das mãos. E daí o que Yeshua faz? Yeshua começa a falar uma série de coisas e Yeshua diz que o que entra no homem não impurifica o homem. E ele diz que o que impurifica o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que está no coração. E ele dá vários exemplos. A fornicação, o adultério, o assassinato, a inveja. Ou seja, ele lida e narra uma série de pecados do coração, homicídio, inveja, contendas, etc. E aí, nós temos as versões
bíblicas em língua portuguesa, eu coloquei aí duas versões na tela. A primeira é a ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Ela diz assim, e seria a palavra de Yeshua, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele quem? Yeshua, puros todos os alimentos. Então a versão Almeida Revista e Atualizada diz que Yeshua considerou puros todos os alimentos. Na versão de baixo, a AKJ, que é autorizada King James, a Bíblia King James, coloquei em dourado, tem essa cláusula aí no final dizendo, vou ler tudo então, vou ler desde o início, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então os cristãos pegam este passuk, este verso, dizendo que Yeshua considerou todos os alimentos puros. Então dizem os cristãos que essa distinção da Torá entre puro e impuro acabou, chegou ao fim, foi anulada, revogada por conta dessa declaração de Yeshua. Agora, meu irmão, esse verso e essas versões em português e também as em inglês, que as em inglês são muito parecidas, tudo aí que está em dourado, que eu coloquei aí na tela, isso não existe. Não existe nos manuscritos aramaicos da Peshitta. Não existe isso. Nem existe em manuscritos gregos também. Você pega muitos manuscritos gregos, isso não tem. Isso é uma invenção, um enxerto das editoras, dos editores e dos tradutores. Eles inventaram isso que está em dourado, que eu coloquei aí, cor de ouro. Eles inventaram isso para falar que Yeshua acabou com a alimentação kasher. Mas eu repito, isso não existe nos manuscritos. Nós vamos ler já já o que dizem os manuscritos em aramaico. Então, é muito triste, por quê? Porque o cristianismo quer pregar Yeshua, eles chamam, nome aqui, Jesus, em inglês, Jesus, eles querem pregar Jesus ou Jesus em inglês para nós judeus, e eles querem pregar dizendo que Yeshua acabou com a Torá e revogou as leis alimentares. Mas isso é uma própria contradição em termos, porque a função de Mashiach, o Mashiach esperado por judeus, ele não vem para revogar a Torá, ele vem para cumprir a Torá. Então é por isso que muitos judeus rejeitam Yeshua. Muitos judeus rejeitam Yeshua, por quê? Porque eles leem essas traduções erradas, incorretas, e eles acham que Yeshua transgrediu a Torá, e se ele transgrediu a Torá, ele seria um falso profeta, porque o falso profeta vem para transgredir e abolir a Torá. Então esses textos, essas traduções incorretas e tendenciosas, elas causam um grande desserviço, causam um grande mal, porque elas terminam afastando os judeus da crença em Yeshua. Mas hoje nós vamos revelar a verdade que não te contaram. Mas para você entender o contexto dessa passagem, você precisa compreender alguns aspectos fundamentais do judaísmo. Para você compreender o texto, você precisa ter em mente algumas coisas da tradição judaica. Primeiramente, nós lemos na Torá, em Shemot
Êxodo 30, 18 a 21, que quando os Kohanim, os sacerdotes, eles entravam para iniciar o serviço no templo, eles tinham que lavar os pés e as mãos sob pena de morte. E eu vou explicar isso porque essa lavagem ritual, porque o debate de Yeshua em Marcos 7 não é sobre a alimentação kasher. O debate não é sobre isso. O debate é sobre a lavagem ritual das mãos. Então, só para você entender, Marcos 7, que é o texto que o pessoal usa para falar que a Torá foi abolida, a abolição das leis alimentares, esse texto não está tratando em hipótese nenhuma sobre a questão de alimentos puros e impuros. O que o texto versa é sobre a lavagem ritual das mãos, se isso torna o alimento puro e a ausência da lavagem das mãos torna o alimento impuro. É esse o debate. E para você entender esse debate, você precisa compreender aspectos do judaísmo. Então, vamos primeiramente. A Torá diz que os Kohanim, os sacerdotes, quando eles iam entrar para oficiar no Beit HaMikdash, no templo, e antes, no Mishkan, no tabernáculo, eles tinham que lavar os pés e as mãos antes do serviço. E daí, o que aconteceu? Pela Torá, eles tinham que lavar as mãos para tocarem na terumá. Terumá era a oferenda que era apresentada. Até mesmo também animais, e também havia dízimos, havia prestações que eram dadas de alimentos. Então, a antiga tradição judaica afirma que Salomão, ele decretou que os sacerdotes deveriam fazer a lavagem ritual das mãos, que é chamada em hebraico de Netilat Yadayim. Então, quando eu falar Netilat Yadayim, eu estou falando da lavagem ritual das mãos. Então, a tradição judaica diz que Salomão, ele decretou que os sacerdotes, quando eles fossem também tocar em korbanot, nos sacrifícios, eles também deveriam fazer a lavagem das mãos. Então a Torá já falava da lavagem, mas ele estendeu também para outras atividades, até mesmo para encostar no animal a ser sacrificado. Então o animal chegava para ser sacrificado, para encostar também tinha que haver uma lavagem ritual das mãos. Para quê? Porque a lavagem das mãos simboliza a santidade. Então, Salomão fez isso para que eles se lembrassem que a missão do sacerdote é uma missão santa. Lavar as mãos, na cultura semita, significa sinal de santidade. Mãos limpas, santidade. Mãos sujas, significa impiedade, pecado, impureza. Isso você pode ler, isso que eu estou falando, no Talmud, em Shabat 14b ao 15a, e Maharsha, o grande comentarista do Talmud, você pode ler os comentários de Maharsha, ele também vai explicar sobre isso. Então, essa lavagem ritual das mãos, a Netilat Yadayim, ela não era uma lavagem para fins de higiene. Não é essa lavagem que a gente faz hoje lavando a mão para ir comer uma coisa com a mão limpa. Mas era um rito prescrito para simbolizar a santidade. Então, repito, não era para fins de higiene. Ainda que o sacerdote estivesse limpinho, com as mãos limpinhas, ele precisava fazer o rito da Netilat Yadayim, da lavagem ritual das mãos, para tocar nas korbanot, nas oferendas, nos sacrifícios, ok? E aí, diz o Talmud em Berachot 60b, que ele fazia uma bênção que até hoje é feita. E é assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech
Olam asher kidishanu bemitzvotav vetzvanu al netelat yadayim. A tradução é: bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos ordenaste acerca da lavagem das mãos. Então, isso era um ato ritual. Né? O Shulchan Aruch, que é uma obra medieval, vai explicar essa tradição que é feita por judeus até hoje, e você pega, né? Claro que na época de Yeshua podia ser até um pouquinho diferente, mas hoje, desde a Idade Média, explica que você pega uma caneca com a mão direita, passa para a mão esquerda e lava a mão direita. Depois você inverte a caneca, lava a esquerda. Depois você pega de novo, lava a direita, lava a esquerda, lava a direita, lava a esquerda 3 vezes. Serão 3 vezes em cada mão. E isso é uma lavagem ritual. E a ideia, por que lavar as mãos? Porque o Tehillim, Salmos 26, 6, diz assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim, Hashem, me acerco do teu altar. Então, lavar as mãos é sinal de inocência, é sinal de alguém se aproximar do altar do Eterno. E daí, qual foi a questão? Estou explicando isso porque eu vou ler o texto de Marcos 7, traduzido do aramaico, mas para você entender Marcos 7, você tem que entender esse pano de fundo da cultura judaica. Então, estou explicando aqui, não é enrolando não, mas é só para você entender o contexto que eu vou ler, e aí você vai entender plenamente e combinar com o entendimento. Então, o que acontece? Esse rito era um rito para os sacerdotes. Mas o que aconteceu? Os rabinos começaram a estender também para o ser humano, o israelita comum. O israelita comum tinha que fazer a netilat yadayim quando fosse comer uma comida. Eu repito, para a Torá, o rito é para o sacerdote, os kohanim, os sacerdotes. Mas os rabinos estenderam essa lavagem ritual para todos os israelitas. E aí o Talmud, no Tratado de Berachot 52b, afirma que a lavagem das mãos com essa bênção, ela não era necessária para Hulin. Hulin era uma comida comum, uma comida ordinária. Diz o Talmud, não há determinação sobre netilat yadayim, lavagem das mãos, para Hulin, ou seja, para uma comida não sagrada. Então, o entendimento era, para você comer algo sagrado, você tinha que lavar as mãos ritualmente. Mas, se você fosse comer algo que não fosse sagrado, você podia comer sem fazer a lavagem ritual das mãos. Por exemplo, o que seria comer algo sagrado? Você vai no templo, você oferece zevar shlamim, oferta pacífica de paz, e uma parte dessa oferenda da carne era dada para você comer. Já que aquilo ali era um sacrifício, era uma carne sagrada. Então você teria que fazer a lavagem ritual das mãos para comer uma carne sagrada? Sim. Entendeu? Por quê? Porque é uma comida sagrada, porque ela estava no templo, era um sacrifício do templo, zevar shlamim. Agora, se você, por exemplo, faz um pão na tua casa, você faz um pão que não tem nada a ver com o templo e você quer comer o pão, isso é uma comida sagrada? Não. Então você não precisaria fazer a lavagem ritual das mãos. Isso está no Talmud em Berachot 52b. E aí, meu irmão, que entra o debate. A Beit Hillel ensinava isso que eu acabei de falar. Ou seja,
para você comer uma comida sagrada, você tem que lavar as mãos ritualmente. Para você comer uma comida comum, que é o hulin, você não precisava lavar as mãos ritualmente. Mas a Beit Shammai, que era uma outra escola rabínica, ela disse que você tinha que fazer a lavagem das mãos para todo tipo de comida. Todo tipo de comida, sagrada e não sagrada, você tinha que lavar as mãos. E a Beit Shammai decretou isso como uma lei, e isso foi uma das 18 medidas da Beit Shammai. São muito famosas as 18 medidas. Então, é uma das 18 medidas essa lavagem para qualquer tipo de alimento. E aí, o que acontece? Para a Beit Shammai, se você comer uma comida, ainda que não seja sagrada, sem lavar as mãos ritualmente, então vamos supor, é um pão normal, um pão eu fiz em casa, não é sagrado. Para Beit Shammai, se eu meter a mão no pão sem fazer a lavagem, eu impurifiquei o pão. E quando eu como o pão, eu impurifiquei a mim mesmo. E eu estaria impuro por comer o pão. Vejam, o pão é um alimento kasher? Sim, o pão é lícito. O pão é lícito. Mas a Beit Shammai dizia, se você pegar um pão sem fazer a netilat yadayim, a lavagem das mãos ritualmente, se você pegar esse pão, você impurificou o pão, e se você comer o pão, agora você está impuro, você está imundo. Essa era a halachá da Beit Shammai, mas a Beit Hillel não concordava com isso, e houve um intenso debate. E depois, muito tempo depois, isso está no Talmud, no Tratado de Shabat 14b, muito tempo depois, aí a Netilat Yadayim se tornou uma regra geral para tudo. Né? Hoje em dia, o judaísmo faz Netilat Yadayim até para qualquer coisa, ainda que não seja sagrada. Então, hoje em dia, por conta do Talmud em Shabat 14b, tanto a Beit Shammai quanto a Hillel entraram no acordo, então é Netilat Yadayim para tudo. Mas, na época de Yeshua, havia esse debate se você tem que lavar as mãos ritualmente ou não, antes de comer um pão, por exemplo, e se isso te impurificava. Então, por exemplo, o Rabino Yitzhak ben Ashian, ele era da opinião que lavar as mãos antes de qualquer refeição seria até um ato meritório, seria algo bom, mas não seria uma obrigação. A obrigação é só para alimentos sagrados do templo, mas um alimento comum, diz o Rabino Yitzhak ben Ashian, que era um ato meritório, era aconselhável que você lavasse as mãos, mas isso não era uma obrigação. Isso era a halachá da época. Você pode ler também Tosafot. Tosafot segue essa opinião. Você pode ler, por exemplo, Hulin 105a. Você pode ler Tosefta Berachot 5.14. Ok? Então, vamos ler agora o texto de Marcos. E você vai entender que o debate ali em Marcos 7 não é sobre alimentos puros ou alimentos impuros. O debate não é sobre comer, se você pode comer porco. O debate não é se você pode comer camarão. O debate ali não é sobre isso. O debate é o seguinte: se você comer uma comida sem a Netilat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, se isso te impurifica ou não.
E nós acabamos de ver que a Beit Hillel, na época, no primeiro século, a Beit Hillel autorizava você a comer hulin, uma comida comum, sem lavar as mãos. E a Beit Shammai dizia que você era obrigado a lavar as mãos, senão você ficaria impuro. Então vamos ler agora o texto, traduzido diretamente do aramaico. E reuniram-se em torno dele, em torno de Yeshua, os perushim e os sofrim, os fariseus e os escribas, vindos de Jerusalém, e viram que homens dentre os seus talmidim estavam comendo o pão enquanto suas mãos não tinham sido lavadas, e reclamaram. Percebam, meu irmão, os discípulos, os talmidim de Yeshua, não estavam comendo porco, que é proibido, não estavam comendo camarão, que é proibido, não estavam comendo uma carne sem xerritá, que é proibida, eles estavam comendo simplesmente o quê? Pão, que é um alimento kasher, o pão. O pão é lícito. Então eles estavam comendo pão sem lavarem as mãos. E aí os fariseus e os escribas reclamaram. Verso 3. Porque todos os de Judá e os perushim, fariseus, se cuidadosamente não lavarem as suas mãos, não comem, porque guardam a tradição dos anciãos. E o que vem do mercado, exceto se for lavado, eles não comem. E há muitas outras tradições que receberam para observar. A lavagem de copos e potes e vasos de bronze e camas. Eles lavavam tudo, até cama, pote. Por quê? Olha só, eles faziam a lavagem não só das mãos, mas também de copos, potes e vasos de bronze. Por quê? Por que eles faziam isso quando isso vinha do mercado? Porque os fariseus, isso é um detalhe cultural da época, que muita gente não sabe. Os fariseus pensavam o seguinte: você pode comprar um copo no mercado, um copo, ou um prato, e algum gentio pode ter tocado, encostado naquele prato. E já que o gentio é impuro, ele, ao tocar em um prato, ele impurificou o prato. E depois você vai comer algo naquele prato, naquele pote, ou seja, o gentio é impuro, ele tocou no prato e no pote, então o prato e o pote ficaram impuros também. E aí você bota a comida no pote, a comida vai ficar impura. E aí você come a comida e aí você fica impuro. Então, vejam só, gente, que loucura. Eles viajaram, ó. Se um gentio encostar no teu pote, o pote ficou impuro. Você bota uma comida no pote, a comida fica impura. Você come e você fica impuro. Então eles criaram, vou voltar aqui para o verso, eles criaram uma halachá muito estrita, porque eles consideraram, a Beit Shammai que inventou isso, porque a Beit Shammai considerava todos os gentios como impuros. Todos os gentios eram impuros, todos os gentios eram considerados como porcos. Então, um gentio é como um porco, encostou em algo, está impuro. E aí, você tinha que lavar tudo em casa com medo de alguém ter encostado, ok? Então, é esse que é o contexto do verso 4. Muito interessante essa informação, né, gente? Eu sei que muitos de vocês não sabiam disso, mas é uma informação interessante da cultura da época. Aí vem o verso 5. E perguntaram-lhe os sofrim e os perushim, os escribas e os fariseus, por que seus talmidim não andam segundo a tradição dos anciãos? Em vez disso, não lavam as suas mãos quando comem o pão? E Yeshua disse-lhes: bem profetizou Yeshayahu, Isaías, o profeta, sobre vocês, hipócritas.
como está escrito: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito longe de mim. E em vão me temem, enquanto ensinam doutrinas que são mitzvot, que são mandamentos dos filhos dos homens, porque deixam a mitzvah, ou seja, o mandamento de Elohim, e vocês se agarram à tradição dos filhos dos homens, à lavagem dos copos e potes e muitas outras coisas que a estas se assemelham. Disse-lhes: bem que vocês rejeitam a mitzvah, o mandamento de Elohim, para estabelecer a sua tradição. Vejam, a chave do texto é o verso 5. Eles dizem assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem o pão? Então, meu irmão, o texto de Marcos não está falando que os discípulos estavam comendo porco, e nem camarão, e nem algo impuro. O debate não é, repito, sobre alimentos puros e sobre alimentos impuros. O debate não é sobre isso. O debate é sobre, verso 5, sobre a lavagem das mãos. E por que Yeshua desce o cajado neles, dizendo com essas palavras? Yeshua desce o cajado porque ele fala que essas pessoas honravam o Eterno com os lábios, mas o coração estava distante porque eles inventaram doutrinas que são mandamentos dos homens, são mandamentos humanos. E veja o verso 8. Verso 8, vocês se agarram a essa tradição, vocês lavam copo, pote, tudo isso. Veja, Yeshua está criticando a Beit Shammai, que mandava você até lavar o teu copo, o teu pote, porque algum gentio poderia ter tocado, e aí o pote, o copo, tudo ficou impuro. Vejam, a Beit Shammai era extremamente racista. Os gentios eram porcos, eram impuros, e eles impurificavam todas as coisas. Yeshua vai e critica essa tradição, dizendo que isso não é mandamento da Torá, isso é um mandamento dos homens. E aí continua Yeshua: porque Moshe disse: honre a seu pai e a sua mãe, e aquele que insultar o pai e a mãe certamente deverá morrer. Vocês, porém, dizem: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, minha oferta é para o templo, é o que você ganharia de mim. Então vocês permitem que ele não faça nada por seu pai ou por sua mãe. O que é isso aí? O verso 10, 11, 12. A Beit Shammai fazia um negócio, o seguinte: a Torá manda honrar o pai e a mãe. O que eles faziam? Quando eles tinham uma propriedade, eles consagravam ao templo e ficavam até com aquela propriedade. Mas eles consagravam ao templo. E aí o pai e a mãe passavam uma necessidade, vinha pedir alguma coisa, eles falavam assim: olha, isso está consagrado ao templo. Mas às vezes eles até ficavam mesmo com a propriedade. E eles falavam: ó, isso está consagrado, eu não posso ajudar, papai, mamãe, sinto muito, mas o que eu poderia dar para vocês já está consagrado ao templo. E muitos depois, às vezes, até revogavam, tentavam, desfaziam o voto, né? Tentavam aplicar um golpe. Isso o Rabino Harvey Falk, ele explica muito bem num livro sobre isso. Ele explica muito bem que eles faziam isso para quê? Você tem uma propriedade, você consagra ao templo, dizendo que é uma oferta ao templo, e aí alguém, sei lá, você tem aí 10 mil reais, 10 mil reais, você consagra ao templo, mas você fica com aquele dinheiro. Aí alguém vem te pedir, você fala: olha, tá consagrado, tá consagrado. Mas na verdade você mesmo que termina usando o dinheiro. Eles aplicavam assim esse golpe, né? Digamos assim. E aí, Yeshua, no verso 13, ele diz: e vocês rejeitam a palavra de Elohim por causa da tradição que aprovaram.
e fazem muitas coisas semelhantes a essas. Então vejam, Yeshua, estou no verso 13, Yeshua, ele está afirmando que a Netilat Yadayim era uma tradição e que isso violava a palavra de Elohim. Por quê? Porque ela não pode ser considerada com o mesmo peso das Escrituras. E ninguém poderia falar que alguém se torna impuro por comer um pão sem lavagem das mãos. E, conforme eu falei, a Beit Hillel, na época, defendia a mesma coisa que Yeshua. A Beit Hillel criticou a Beit Shammai exatamente com as mesmas palavras, basicamente, de Yeshua. Ou seja, a Beit Hillel falava que você podia comer pão sem lavar as mãos, ok? Conforme eu disse, a generalização da Netilat Yadayim no judaísmo, ela só veio muito tempo depois. Hoje em dia todo mundo faz, mas na época de Yeshua havia esse debate. Tanto é que na Mishnah existe o tratado de Yadayim, que é um tratado da Mishnah, um tratado inteiro só sobre a lavagem ritual das mãos. E eu vou continuar lendo o texto, mas o que Yeshua quer ensinar? Yeshua quer ensinar que comer sem lavar as mãos não impurifica o alimento e nem impurifica quem o come. Yeshua vai falar que eles devem se preocupar com as impurezas do coração. Até mesmo o Vaikra Levítico fala que se você comesse algo imundo, você ficava impuro somente até o entardecer. Até se alguém comesse por engano um camarão, alguém jogou um camarão na tua comida, você comeu por engano, você estava impuro, mas essa impureza, ela era até o entardecer e depois acabava a impureza. O que Yeshua quer dizer é, a impureza ritual, ela é temporária. Sim, pela Torá, ela é temporária, mas a impureza no coração é uma impureza permanente, porque se a pessoa não limpar o seu coração, ela estará sempre impura. Repetindo, pela Torá, se o sujeito comesse um camarão, você nem sabia, comeu um camarão por engano, você está impuro até o final da tarde. Mas, ou seja, a impureza acaba ali, mas a impureza do coração, ela é permanente. Vamos continuar lendo agora para desvendar a passagem. Verso 17. E quando Yeshua... 17. E quando Yeshua entrou em casa, longe da multidão, perguntaram-lhe seus talmidim sobre essa parábola. Aí vem o verso 18. Disse-lhes, então vocês também são ignorantes? Não sabem vocês que toda coisa que de fora entra em um homem não é capaz de contaminá-lo? Porque não entra em seu coração, mas em sua barriga, e é lançado fora em excreção. O que purifica todo o alimento? Vejam, esse verso 19, a tradução do aramaico, é isso que Yeshua disse. A versão Ferreira de Almeida e a King James e outras dizem assim no verso 19, Yeshua com isso purificou todos os alimentos. Yeshua disse que você pode comer tudo. Não é isso que Yeshua disse. O que Yeshua está querendo dizer é o seguinte: o que você come entra na sua barriga e é lançado fora em excreção. E isso purifica. Por quê, meu irmão? É aquilo que eu acabei de falar. A Torá diz que se você comer algo impuro, você vai ficar, depois do entardecer, acaba a impureza. Então, o que Yeshua ele está usando o princípio da Torá, dizendo assim, a impureza da Torá,
ela é uma impureza temporária. Tanto é temporária que você vai excretar. Entra na tua barriga, você vai excretar e aquilo ali sai de você. Repito, se você come por engano um camarão, você não vai ficar impuro a vida inteira. Você vai se purificar. Diz a Torá, ao entardecer acabava a impureza, no final do entardecer, e Yeshua fala, ó, se você excretou, né, você vai excretar aquilo ali saiu do teu corpo. Agora, o que Yeshua quer chamar a atenção é que há um problema muito sério, que é o quê? A contaminação do coração do homem. Isso que é algo sério que ele vai começar a falar. E mais, conforme nós acabamos de ver, a impureza que está sendo debatida no texto não é camarão, não é porco. Eu até dei exemplos aqui de camarão, porco, para ilustrar. Mas o texto não está falando que os discípulos comeram camarão e porco. O texto está falando que os discípulos comeram pão, e o pão é um alimento lícito à luz da Torá. E aí Yeshua prossegue no verso 20. Mas aquilo que sai do Filho do Homem é o que contamina o Filho do Homem, porque de dentro do coração dos filhos dos homens saem os maus pensamentos, adultério, fornicação, roubo, assassinato, injustiça, maldade, fraude, lascívia, olho mau, blasfêmia, orgulho, insensatez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o Filho do Homem, contaminam o homem. Filho do Homem aí é o ser humano. Então, vejam, a moral que Yeshua quer transmitir é a seguinte: aquilo que sai do homem, ou seja, o pecado que sai dentro do homem, isso contamina o homem. Mas você comer pão sem lavar as mãos ritualmente, isso não te contamina, isso não te torna impuro. E repetindo, isso era a halachá na época da Beit Hillel, contrariamente à halachá da Beit Shammai, ok? A Beit Shammai falava, comeu pão sem lavagem das mãos, você está impuro. E é exatamente isso que Yeshua está criticando. O Rabino Harvey Falk, ao comentar essa passagem, ele fala que Yeshua está criticando a Beit Shammai e não a Beit Hillel, porque o argumento de Yeshua é um argumento parecido com o da Beit Hillel. Tanto é que essa frase de Yeshua aí, no verso 19, cadê? Ele diz, porque não entra em seu coração, mas em sua barriga, e é lançado fora em excreção, o que purifica todo o alimento. Isso que está no verso 19, isso possui um paralelo na literatura rabínica. Há um texto da literatura rabínica que tem esse mesmo princípio do verso 19. É só ler o Midrash Rabbah, Bamidbar, Rabbah 19:8, que diz assim, os mortos não fazem você impuro, nem a água o limpa, apenas porque é água. Mas antes é um decreto que o Eterno decretou. É a lei de Deus que faz com que essas coisas impurifiquem ou purifiquem você. O que é isso que o Midrash quer dizer? Nós sabemos que na Torá o sacerdote, se ele encostasse no morto, ele ficava impuro. Ele encostou no morto, ele ficava impuro. Mas o que o Midrash Rabbah quer dizer é o seguinte, o morto em si, ele não tem a capacidade de impurificar ninguém. E nem a água tem a capacidade de purificar ninguém. Na verdade, o que purifica ou impurifica é o que o Eterno decretou. Então, na verdade, um exemplo, por que o porco é impuro? Não é porque o porco é intrinsecamente puro. É porque o Eterno assim o decretou. Por que tocar em um morto deixava a pessoa impura?
não é porque o morto em si é impuro, é porque isso é um decreto do Eterno. Então, na verdade, o que os rabinos querem explicar é que o objeto em si, ele não é impuro por si mesmo. Repito, o objeto em si não é impuro por si mesmo, que é o mesmo princípio que Yeshua usa no verso 19. Ele diz que o alimento por si mesmo, intrinsecamente, eu me esqueci agora, me deu um branco, mas há um rabino canadense, ele escreveu sobre esse texto e ele fala exatamente isso, um rabino ortodoxo que ele pegou Marcos 7 para analisar e ele escreve exatamente isso, um rabino ortodoxo que leu e ele diz, olha, ele é rabino ortodoxo, ele leu Marcos 7 e ele diz, Yeshua não está falando nada de errado, não está falando nada contra a Torá. E ele diz assim, na verdade, o que Yeshua está fazendo é o quê? Ele está usando um princípio estritamente rabínico, no sentido de que, na verdade, o alimento intrinsecamente ele não é impuro. Quem transmite a impureza, a impureza, desculpem, ela é decretada pelo Eterno, mas ainda que a impureza seja decretada pelo Eterno, um exemplo, o porco é impuro porque assim o Eterno decretou, mas ainda que o alimento seja impuro, depois o ser humano se purifica, ok? Me lembrei agora, o nome do rabino é Herbert Beiser, um grande rabino, um grande erudito. Me lembrei aqui, ele que fala isso. Então ele fala, Yeshua não falou nada contra a Torá aí. Cito ainda, por exemplo, o rabino Daniel Boyarin, ele fala que Yeshua não violou a Torá e não revogou as leis alimentares de maneira nenhuma. E ele confirma a minha exposição, o Daniel Boyarin, dizendo que Yeshua não está criticando a alimentação kasher, ele está criticando a tradição oral da lavagem das mãos antes de comer o pão. O Daniel Boyarin fala que Yeshua veio da Galileia e na Galileia não se praticava a lavagem ritual das mãos. Isso é um dado interessante. Por que os discípulos de Yeshua não lavaram as mãos? Porque isso era um hábito da Galileia de comer sem fazer a lavagem ritual das mãos, sem fazer a Netilat Yadayim. E aí o rabino Daniel Boyarin fala que Yeshua não revogou as leis alimentares da Torá. Diz o Daniel Boyarin, o que Yeshua fez? Na verdade, ele rejeitou as leis farisaicas sobre impureza, leis estas que extrapolam o que está escrito na Torá. Daniel Boyarin fala, os fariseus criaram regras que estão muito além da Torá, criaram cercas, eles criaram regras que não estão na Torá, e o que Yeshua criticou foi a criação de regras humanas além do que está na Torá. Ok? E o Daniel Boyarin ainda diz assim, que Yeshua, o que ele falou, na verdade você pode comer o pão sem fazer a lavagem ritual das mãos, porque isso não impurifica o homem. No mesmo sentido, o erudito judeu David Stern fala também que Yeshua ele está criticando a Netilat Yadayim antes de comer o pão, e ele não está criticando a Kashrut, o sistema de alimentação da Torá. Ele está falando que, ele até fala, né?
em um texto, Yeshua não está autorizando alguém a comer bacon, presunto, não é isso. David Stern fala até meio que brincando, Yeshua não está dizendo que você pode comer bacon, ele não está dizendo isso, ele está apenas criticando a Netilat Yadayim. Cito ainda, né, eu citei, já citei o Rabino Herbert Beiser, citei o Daniel Boyarin, citei David Stern, cito ainda o The Jewish Annotated New Testament, que é um Novo Testamento judaico anotado por eruditos judeus, vários que nem creem em Yeshua, quase todos nem creem em Yeshua, e eles mesmos que não creem, quando comentam esse texto, dizendo que Yeshua não está criticando as leis alimentares da Torá. O que Yeshua está fazendo é discordar dos fariseus sobre a lavagem das mãos. Para não ficar só em autores judeus, não é? Cito ainda o The New International Commentary on the New Testament. É uma coleção em vários volumes que eu tenho do Novo Testamento. É um livro grossíssimo para cada livro do Novo Testamento. Um livro de mais de 600 páginas para cada um dos livros do Novo Testamento. E o livro sobre Marcos, né? Mark em inglês, foi escrito pelo cristão William Lane. Então é um cristão, William Lane, um acadêmico de renome internacional, e nessa obra, na página 255, que eu tenho aqui, né, ele fala assim, olha só o que diz um cristão, hein? Cristão, Jesus não teve a intenção de negar as leis da pureza que estão no Código Mosaico. Ele não fez isso. Ele não depreciou a lei de Deus. Ele não depreciou e nem violou as leis dos alimentos puros e impuros, ok? Então, um autor aí confirmando. Ou seja, conclusão. O texto de Marcos 7, 1 a 23 não afirma que Yeshua aboliu as leis alimentares da Torá e purificou os alimentos considerados impuros, mas sim que o Mashiach ensinou que comer o pão sem fazer a Netilat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, não torna o pão impuro e, consequentemente, não impurifica quem o come. Ressaltou ainda, Yeshua, que a impureza do coração é pior do que qualquer tipo de impureza ritual. Prosseguindo o nosso estudo, chegamos em Atos 15, em que há uma confirmação da Kashrut. Vamos ler Atos 15, confirma e há um endosso, há uma ratificação na Brit Hadashah acerca da alimentação kasher. O verso 1 diz assim, e uns homens desceram de Jehudá e ensinavam aos irmãos, se vocês não se circuncidarem, segundo o costume da Torá, não poderão ter vida eterna. Vejam, esses irmãos que desceram falavam que os gentios precisavam se circuncidar e guardar a Torá para ter a vida eterna. E, na verdade, isso era uma halachá também da Beit Shammai. A Beit Shammai defendia que só seria salvo e entraria no mundo vindouro, no Olam Rabá, só quem fosse circuncidado. Só quem fizesse Brit Milá, se tornasse judeu por conversão e passasse a guardar todos os mandamentos da Torá. Então a Beit Shammai defendia isso. E a Beit Hillel não. A Beit Hillel dizia que os gentios incircuncisos também teriam um lugar no mundo vindouro, ainda que eles não guardassem todos os mandamentos da Torá.
A gente vê, por exemplo, em Sanhedrin 105a, que o rabino Eliezer, que era da Beit Shammai, ele fala que os gentios não terão porção no mundo vindouro. Então, havia esse entendimento que só teria salvação se alguém fizesse a circuncisão e passasse a guardar toda a Torá, e os gentios incircuncisos não seriam salvos. Aí a gente vê no verso 2. E Paulo e Barnabá tiveram muita perturbação e disputa com eles. Paulo, aí é Paulo. Por que tiveram disputa com eles? Isso é importante. Porque Paulo foi discípulo de Gamliel, e Gamliel era da Beit Hillel. E a Beit Hillel dizia que os gentios não precisavam fazer circuncisão para herdarem o mundo vindouro, o Olam Rabá. Então Paulo, obviamente, ele era contra o que está no verso 1. Ele era contra a obrigatoriedade de circuncisão dos gentios e contra também a imposição de toda a Torá, porque a Beit Hillel nunca impôs que o gentio tem que guardar toda a Torá. Pode guardar? Se quiser, pode, mas não seria uma obrigação. Vamos aí para o verso 13. E depois que silenciaram, levantou-se Yaakov e disse: Homens, nossos irmãos, ouçam-me. E daí Yaakov, Hatzadik, Tiago o Justo, ele vai fazer um discurso sobre... A conclusão é que os gentios não vão precisar fazer a Brit Milá, a circuncisão. E aí, o que eles decidem no fim da história? Verso 19. Por causa disso, eu digo que eles não devem pressionar aqueles que dentre os goim, gentio, se voltaram para Elohim, mas que lhes seja enviada esta halachá, que se apartem da impureza, do que é sacrificado aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 21. Porque Moshe, desde as primeiras gerações, tem em toda a cidade pregadores nas sinagogas que em todos os Shabatot o leem. Vejam agora o essencial, que é o verso 20. Eles deram uma halachá aos goim, gentios. Eles devem se apartar do que é sacrificado aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E o que é sufocado e o sangue? Exatamente a carne proibida pela Torá, que nós estudamos na aula passada. O que é a carne sufocada, meu irmão? É a carne que viola as regras de Sheritá, que nós estudamos na aula passada. A carne sufocada é essa carne do supermercado que o pessoal compra por aí. Muita gente me pergunta, Sadoc, o que é a carne sufocada? Carne sufocada é a carne que não obedeceu a todas as regras da Torá sobre o abate e sobre a drenagem do sangue. Não obedeceu a Sheritá e todo o procedimento. Isso é uma carne sufocada, e é a carne que é vendida no mercado. Toda a carne de mercado é ilícita, imunda, impura, porque ela é carne sufocada, porque, não houve Sheritá, que nós estudamos na aula passada, e não houve a drenagem total do sangue. E aí, em Atos, está dizendo que os goim, os gentios, eles não poderiam comer o que é sufocado e nem o que tivesse sangue. Vejam, em Atos 15, os shelichim, os emissários, os apóstolos, eles proibiram os gentios de comer a carne sufocada, que é justamente a carne não kasher. É a carne não kasher. Então vejam, Atos 15 há uma confirmação da kashrut, há uma confirmação de que você deve obedecer a kashrut, sim. Repito, por quê? Porque quem define o que é sufocado
e a proibição do sangue, tudo isso está aonde? Na Torá. Então, o David Stern, esse grande erudito judeu, ele até explica que se não houve Sheritá, se não houve o abate, tal como a Torá determina, o animal não será kasher, a carne não será kasher, e essa carne é considerada carne o quê? Sufocada. Vejam, essa ordem foi destinada aos gentios. Então, meu irmão, você diz, Tzadok, eu compro carne do supermercado, do açougue, do aviário, porque eu sou gentio. Mas Atos está proibindo que os gentios façam isso. Repito, Atos proíbe que os gentios comprem e comam a carne do supermercado, porque ela não é carne kasher. Quer comer carne? Como eu falei no shiur passado, compre carne com selo, com certificação kasher de um produtor que você conheça. Porque eu já falei também que existe carne kasher falsificada, fake. Há muita falsificação, já houve escândalos na Argentina, em Israel. Então, há muito judeu que é vegetariano, porque ele diz assim, poxa, eu posso até comer carne kasher, mas vai que o selo é falsificado. Então, já que tem muita falsificação por aí, o camarada fica com medo e termina virando vegetariano, ok? Mas, repito, você quer comer carne? Coma carne com certificação kasher. Não tem certificação kasher? Você não pode comprar e comer. Não pode ir no supermercado, no açougue, no aviário, na feira. Todas essas carnes são ilícitas, proibidas pela Torá e também pela Brit Hadashah, em Atos, capítulo 15, verso 20. Conclusão. O texto de Atos 15 confirma as regras alimentares da Torá, dizendo até mesmo que os gentios devem se abster do que é sufocado e do sangue, que são alimentos considerados impuros. Então, os Shelechim, os emissários, os apóstolos, decidiram que os gentios não podem comer o que é impuro. Isto é, devem observar a Torá no que tange à alimentação. Ok? Então, Atos 15 confirma, na verdade, a Kashrut. Próxima passagem, que será a última passagem da aula de hoje, e na próxima aula eu vou analisar outros textos da Brit Hadashah, é a famosa visão de Keifá. Keifá é Pedro. Você pode falar Keifá ou Kefá, ok? No hebraico moderno, há um iudzinho, se pronuncia Keifá. É muito comum em Israel o pessoal falar Keifá, mas também pode ser Kefá, ok? Só para você não estranhar aí que eu estou usando aí um hebraico moderno. Vejam, qual é o problema aí que nós vamos analisar agora no texto de Atos 10? Há uma tese cristã que em Atos 10 o Eterno deu uma visão a Keifá sobre os animais impuros e mandou que ele comesse os animais impuros. Sim, isso é dito, isso é verdade. Mas daí os cristãos falam que esse texto, que é a visão de Keifá, que esse texto, a conclusão desse texto é que o Eterno permitiu que os discípulos comessem animais imundos. Então, repetindo, Atos 10, nós vamos ler diretamente a tradução do aramaico e eu vou comentar. Atos 10 fala que Keifá, Pedro, ele tem uma visão de animais impuros e ele ouve uma voz dizendo para ele comer os animais impuros.
E daí o cristianismo diz que isso significa que se a visão era para ele comer os animais impuros, agora os animais impuros estão liberados e a Torá foi revogada. Nós vamos ver e analisar apropriadamente esse texto. Vamos ler aí Atos 10, a partir do verso 1. Veja, antes de ler, eu só vou dar aqui um insight para você. Eu quero ler, mas eu quero que você entenda o contexto do texto. Veja, o que vai acontecer é o seguinte. O Atos 10 vai falar que havia um homem chamado Cornélio, ou Cornélios. Esse Cornélios, o que ele faz? Ele era gentio e ele vai ter, nós vamos ler no texto, não vou antecipar, mas ele vai receber a visão de um anjo e ele vai procurar Queifá. E qual é o problema de ele ir procurar Queifá? Por quê? Porque na época, no primeiro século, havia também uma halachá, que eu vou explicar daqui a pouco, da Beit Shammai, no sentido de que os judeus não poderiam ter relacionamentos com os gentios. Então Cornélios vai procurar Queifá, mas não podia ter essa associação. E aí nós vamos ver que essa visão de Queifá, ela não trata sobre alimentos puros e impuros na Torá. Ela versa sobre os gentios que eram considerados impuros e eles foram purificados pelo Eterno. A visão que o Eterno vai dar a Queifá ele vai ver animais impuros, sim. O Eterno vai mandar ele comer animais impuros. Mas você vai ver que o texto vai explicar que os animais impuros são os gentios que foram purificados. Então nós vamos ler e você vai entender. O texto não está dizendo que o Eterno purificou o porco. O texto está dizendo que o Eterno purificou os gentios. Por quê? Porque os gentios, eles eram considerados como animais impuros pelos judeus. Mas eu vou ler e vou comentando, mostrando aqui algumas fontes. Vamos lá, verso 1. E havia um homem em Cesareia, um centurião, cujo nome era Cornélios, do grupo de soldados que se chamava o Italiano. E ele era tzadik, justo, e temia a Elohim. Veja, primeira coisa, essa expressão tzadik e temia a Elohim significa que ele era um prosélito do judaísmo. Ou seja, ele estava em processo de conversão. Ele era goi, ele era gentio, mas ele era um prosélito, ou seja, ele estava buscando a conversão do judaísmo. Havia muitos gentios no primeiro século e eles estavam nesse processo. Chamar um goi de tzadik, chamar um gentio de tzadik e que teme a Elohim, isso é uma expressão para mostrar que alguém está se convertendo ao judaísmo, ok? Então ele era uma pessoa que estava em processo de se converter ao judaísmo. Até porque, veja, ele era centurião romano. Em Roma, as pessoas eram idólatras politeístas. Então ele estava se convertendo ao Deus de Israel. Continua o verso 2. Ele toda a sua casa e fez muitas tzedakot. Tzedakot é o plural de tzedaká. Ou seja, ele dava esmolas, fazia caridade, ele ajudava o pobre, ajudava o necessitado. E fez muitas tzedakot entre o povo e estava sempre buscando a Elohim. Este Cornélios viu um anjo de Elohim em uma clara visão na hora 9ª do dia, e veio em direção a ele e disse-lhe: Cornélios. Muita gente que não conhece o judaísmo perde detalhes fundamentais. Fala aí que essa visão foi na hora 9ª. Por quê?
Não existem palavras inúteis nas escrituras. Por que a hora nona? Hora nona é a nona hora a partir do amanhecer, que é 6 da manhã. Hora nona equivale às 3 horas da tarde. Por que ele teve uma visão às 3 horas da tarde? Porque é o horário da oração de Minchá. A oração de Minchá, há pessoas que começam por volta de meio-dia. Eu tenho até um sidur sefaradita que fala que você há muitos sefaradim que começam meio-dia, e outra tradição que diz que você faz às 15 horas. Então, por que ele teve essa visão? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava no horário da oração de Minchá, que era a hora nona. Ele estava orando e aí ele teve uma visão. Verso 4. E Cornélio olhou para ele e temeu e disse: O que, meu senhor? E disse-lhe o anjo: Suas orações e suas tzedakot têm subido como lembrança diante de Elohim. E agora envie homens para a cidade de Iafo e traga Shimon, que é chamado Keifá. E eis que ele habita na casa de Shimon, o curtidor, que está à beira do mar. E quando partiu o anjo que tinha falado com ele, chamou 2 dos seus filhos de sua casa. Filhos de sua casa é uma expressão de pessoas que trabalham, não necessariamente filho, né? Serviçais, empregados. E um soldado que temia a Elohim e que lhe obedecia. E lhes disse tudo o que tinha visto e os enviou a Iafo. E no dia seguinte, enquanto estavam viajando na estrada e aproximavam-se da cidade, Shimon subiu para o telhado para orar na hora sexta. Olhem que lindo! Por que hora sexta? Hora sexta equivale ao nosso meio-dia, que é um outro horário da Minchá. Lembra que eu acabei de falar que tem gente que faz a Minchá às 15 horas e tem gente que faz meio-dia? Então, Simão Pedro, ele estava fazendo o quê? A oração da Minchá, que é uma oração do judaísmo. Então ele era um judeu praticante do judaísmo. Tanto é que ele estava orando no horário em que a halachá estabelece para oração. Verso 10. Estava com fome e queria comer. Enquanto estavam preparando para ele a refeição, caiu sobre ele um espanto. E viu os céus que estavam sendo abertos e uma roupa que estava sendo amarrada pelas 4 pontas. E foi como... E peraí, desculpe, eu não passei a tela para você, né? Desculpe, eu estou lendo aqui uma coisa e terminei não lendo a tela. Bem, eu estava lendo aqui, eu peço perdão aqui, porque eu estava com uma outra tela lendo o texto e terminei esquecendo de passar o slide para você. Bem, verso 11, então. Então, vou ler de novo o 9 rapidinho, então, onde eu parei. Vou ler de novo rapidamente. E no dia seguinte, enquanto estavam viajando na estrada e aproximava-se da cidade, Shimon subiu para o telhado para orar na hora sexta. Estava com fome e queria comer, e enquanto estavam preparando para ele a refeição, caiu sobre ele um espanto. Verso 11. E viu os céus que estavam sendo abertos e uma roupa que estava sendo amarrada pelas 4 pontas. E foi como um grande pano de linho e descia dos céus para a terra. Veja, sobre esse verso 11, há um comentário do rabino nazareno James String. Roupa com 4 pontas, o que é isso? De acordo com Bamidbar, Números, capítulo 15, versos 37 a 41, uma roupa judaica tem que ter tzitzit. Uma roupa de 4 pontas tem que ter tzitzit. Isso está em Bamidbar, Números, capítulo 15, versos 37 a 41. Toda roupa de 4 pontas, que é uma linguagem que a Torá usa.
Então o rabino nazareno James String, ele fala que essa roupa aí provavelmente seria um talit com tzitzit, ok? Não tem como dar certeza, mas provavelmente essa roupa não era uma roupa comum, era um talit. E daí vem o verso 12. E nele havia todos os animais de 4 pés, e réptil da terra e ave do céu. Vejam, réptil é um animal impuro. Então, nessa visão, nós vimos na aula passada que réptil é um animal proibido pela Torá. Então, nessa visão, aí, os animais que estão aí são animais puros. Por exemplo, ave do céu, nós vimos que, em regra, as aves são puras, mas existem algumas exceções na Torá, mas as aves, de um modo geral, a regra é que elas são puras. E o réptil não, o réptil é impuro. Por que tem isso daí, animal puro e animal impuro? Veja, quando você lê o livro de Enoque, se você sair lendo os capítulos 85 a 90 do livro de Enoque, os animais são usados para representar os gentios. Então, essa visão é sobre os gentios, ok? E eu vou provar daqui a pouco. E continua o texto. E uma voz veio e lhe disse: Shimon, levante-se, mate e coma. Veja, aí que o cristianismo diz, falou para comer o animal, havia réptil, réptil é impuro, então falou para ele comer o que não é kasher. Vejam, o texto não está dizendo que você pode comer algo proibido pela Torá. Por quê? Kefá está tendo uma visão. Não eram animais de verdade. Muita gente fala, não, eu já vi crente falar assim para mim, Sadoc, Pedro comeu os animais da visão. Gente, com todo respeito, isso é loucura. Porque era uma visão, não eram animais no mundo físico. Então, veja, aquilo ali era uma visão e não um ato real. Os animais não se materializaram. Então, veja, aquilo ali era uma visão e não um ato real. E, se você ler Atos 11, 5 a 12, esses animais aí estão representando os gentios, tal como o livro de Enoque usa animais representando os gentios. E aí chegamos no verso 14. E Shimon disse, nunca, meu senhor, porque desde sempre nunca comi tudo aquilo que seja sujo e impuro. Vejam o verso 14. Simão Pedro está dizendo que ele nunca comeu nada impuro, desde sempre. Desde sempre é assim, nunca na minha vida. Isso é uma tradução do aramaico. O aramaico é como se dissesse, nunca em toda a minha vida, desde que eu nasci, eu nunca comi nada impuro. Vejam, Yeshua já tinha morrido, ressuscitado, ficado com eles 40 dias, ascendido aos céus. Vejam, se Yeshua tivesse acabado com a alimentação kasher, ele teria explicado depois da sua morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição, ele poderia falar, olha, meus amigos, eu morri, ressuscitei, agora vocês podem comer o que quiser. Pode comer porco, pode comer camarão, eu estou liberando tudo. Mas ele não falou isso. Tanto não falou que Kefá, Pedro, esse capítulo aí de Atos 10 é muito tempo, muito tempo depois da morte e ressurreição de Yeshua, ele chega e diz que ele nunca na vida comeu nada impuro.
Ou seja, ele está declarando que a alimentação dele sempre foi kasher. Sempre foi kasher. O The Jewish Annotated New Testament comenta o que é isso? É o Novo Testamento judaico anotado, que é subscrito por eruditos judeus, muitos que nem creem em Yeshua, mas eles mesmos admitem, comentando esse texto, que Pedro confessa que ele seguia a Torá e ele praticava as regras dietéticas judaicas. Então essa obra está dizendo que Pedro está aí declarando que ele segue as regras dietéticas judaicas da Torá. Verso 15. E novamente pela segunda vez uma voz falou para ele: o que Elohim purificou, não considere como sujo. E aí nós veremos mais na frente que o que é isso? Elohim purificou os gentios, porque os gentios eram considerados impuros pelos judeus religiosos. O rabino nazareno James Stream, ele até comenta essa passagem dizendo que as comidas impuras representam os gentios. Verso 16. Isso aconteceu 3 vezes e foi levantada a roupa aos céus. Verso 17. Enquanto Shimon maravilhava-se em sua alma sobre o que era a visão que tinha visto, chegaram aqueles homens que tinham sido enviados por Cornélios e perguntaram sobre a casa em que Shimon se hospedava. E eles foram e pararam à porta do pátio. E chamaram de lá e perguntaram se Shimon, chamado Keifá, se hospedava ali. Enquanto Shimon pensava sobre a visão, verso 19, por que Shimon estava pensando sobre a visão? Ele estava tentando entender o significado da visão. Ele queria entender o que aquela visão queria transmitir para ele, qual seria a mensagem. Disse-lhe Aruar, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens o procuram. Verso 20. Levante-se, desça e vá com eles, não deixando sua mente dividida, porque eu os enviei. Por que está dizendo aí, não deixe a sua mente dividida? No verso 20. Isso é uma expressão aramaica. Mente dividida é em dúvida, é sem saber o que você vai fazer. Está dizendo, não fique com a mente dividida, não fique em dúvida, vai. E por que Pedro poderia estar em dúvida? Qual seria a dúvida dele? A dúvida dele era a seguinte: muitos judeus religiosos consideravam os gentios impuros e não queriam se misturar com os gentios. E é por isso que o Espírito Santo deu a ordem para Keifá para ele ir. Só para vocês terem uma ideia, quando você pode ler a Mishnah em Ohalot 18:7, está escrito assim: as habitações dos gentios são ritualmente impuras. Até a casa do gentio é impura. Então você não podia ir nem para a casa de um gentio. Repito, por que Pedro ficou, poxa, minha mente está dividida, o que eu faço? Porque, de acordo com a Mishnah, Ohalot 18:7, as habitações, as casas dos gentios são impuras, então um judeu não poderia nem ir na casa de um gentio. Então ele sabia que ele não podia ir, mas o Espírito disse para ele: vai, pode ir, porque eu enviei esses homens, ok? Só para vocês terem uma ideia, quando você lê o Talmud no Tratado de Avodá Zará, você lê também a Mishnah, existem várias regras proibindo o contato dos judeus com os gentios. Fala que os judeus nunca poderiam ficar nem sozinhos com gentios. Falam que os judeus eles não poderiam deixar o gado
nas estrebarias dos gentios, o judeu não poderia fazer o parto de uma mulher gentia, os judeus não poderiam fazer negócios com os gentios quando estivessem em datas de festas idólatras, o judeu não poderia beber o leite do gentio, vendido por um gentio, não poderia comprar vinagre do gentio, não poderia comprar um vinho feito por gentio, então não poderia frequentar a casa de um gentio. Há muitas regras no Talmud criando essa divisão, ok? Bem, e aí, prosseguindo o verso, então Pedro ficou dividido. Pô, eles são gentios, poxa vida, será que eu posso ir ou não? O Espírito falou, vai. Verso 24. E no dia seguinte entrou em Cesareia e Cornélio esperava por eles, reunindo-se com toda a sua família e também com os amados amigos que tinha. Enquanto Shimon estava entrando, Cornélio o encontrou e prostrou-se, adorando diante de seus pés. E Shimon levantou-o e lhe disse, levante-se, eu também sou filho do homem, filho de homem, eu também sou um homem, um ser humano. Enquanto falava com ele, entrou e achou muitos que foram para lá. Próximo verso, e disse-lhes, vocês sabem que não é lícito a um homem judeu se associar com um homem estrangeiro. Vejam só, eu citei passagens do Talmud, que é o que Queifá Pedro está dizendo. Vocês sabem que eu não posso me associar a um homem estrangeiro que não seja de sua família. Mas Elohim me mostrou que eu não deveria dizer sobre qualquer homem que ele é impuro ou sujo. Vejam, meus irmãos, esse verso 28 é a explicação da visão de Queifá. Queifá entendeu o significado da visão. Qual é o significado da visão? Que ele agora pode comer porco? Não! O significado da visão é: os gentios não são impuros. Esse é o significado da visão, ok? E ele explica aí no verso 28, que é o que ele entendeu. Ele fala, Elohim me mostrou, olha só, Elohim me mostrou que eu não deveria dizer. Quem mostrou a ele? Elohim. Mostrou como? Por meio da visão. Mostrou o quê? Vou ler. Eu não deveria dizer sobre qualquer homem que ele é impuro ou sujo. Então, esse é o significado da visão, ou seja, os gentios não são impuros. Confirmando essa minha interpretação, o The Jewish Annotated New Testament, o Novo Testamento judaico anotado por eruditos judeus, explica que isso daí, a visão de Pedro foi sobre a associação de judeu com os gentios. E, por sua vez, o David Stern diz assim, esse versículo prova que o significado da visão de Queifá nada tem que ver com a revogação das leis de Kashrut. Olha só, David Stern, um dos maiores judeus messiânicos eruditos do mundo, afirma que a visão de Queifá nada tem a ver com revogação da Kashrut. Verso 34. E Shimon abriu a sua boca e disse, na verdade, eu compreendo que Elohim não rejeita faces. Não rejeitar faces é uma expressão idiomática aramaica que significa que Hashem não faz acepção de pessoas. Verso 35. Mas entre todas as nações, aquele que o teme e que pratica justiça lhe é aceitável. Por quê? Os goim, existem goim, gentios justos. Tanto é que Cornélios era um gentio e ele era justo. O início do texto que eu li fala que Cornélios era um homem justo, ok? Verso 44.
Enquanto Shimon falava estas palavras, Aruach HaKodesh repousou sobre todos os que ouviam a palavra. Deixa eu repetir aqui que eu terminei embolando a língua. Aruach HaKodesh repousou sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E surpreenderam-se e maravilharam-se os irmãos circuncidados que tinham ido com ele, porque também sobre os goim a dádiva da Aruach HaKodesh foi derramada. Esse verso 45 ele é essencial, porque os irmãos circuncidados eles se maravilharam e porque eles se surpreenderam. Por quê? Porque, de acordo com o pensamento judaico tradicional, Aruach HaKodesh não pode repousar sobre gentios incircuncisos. É só você ler a obra de Yehudah HaLevi. Existem várias e várias obras nesse sentido, né? Muitas. Me lembrei aqui dessa, mas várias obras dizendo que o Espírito Santo não repousa sobre gentios incircuncisos. Mas, nessa passagem, os gentios incircuncisos, eles receberam Ruach HaKodesh, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E isso causou uma admiração, um espanto de todos. E aí vem o verso 46. Porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Elohim, e disse Shimon: pode o homem proibir a água e não ser imerso? Pois eis que receberam a Ruach HaKodesh, assim como nós. Então ordenou que fossem imersos em nome de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, e rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. Conclusão. A visão de Keifá não versa sobre a abolição das leis alimentares, mas sim sobre a purificação dos gentios, que foram admitidos no corpo dos discípulos e poderiam até mesmo ser imersos em Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. Na verdade, eles foram imersos ali, ainda que fossem incircuncisos. Os gentios foram purificados e agora também fazem parte do povo de Hashem. Esse que é o significado da visão de Pedro. Ou seja, os gentios agora fazem parte do povo de Hashem, ainda que eles sejam incircuncisos. Tanto é que Cornélios e aqueles homens que estavam ali, da sua família e da sua casa, eles receberam Ruach HaKodesh, eles foram imersos no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, ainda que eles fossem o quê? Gentios incircuncisos. Então, esse é o significado da visão de Keifá, ok? Atos 10 não versa em hipótese nenhuma sobre a revogação das leis alimentares da Torá. Nós vamos fazer uma tefilá, uma oração para terminarmos o shiur e depois nós teremos um outro analisando outros textos da Brit Hadashah que causam uma confusão de interpretação. Então vamos fazer uma tefilá. Hashem, nós te agradecemos, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia. Dê sabedoria, dê entendimento, dê conhecimento para as pessoas. O teu povo perece por falta de conhecimento. E nós estudamos hoje tantos e tantos textos que as pessoas interpretam de uma forma errada e acham que podem comer o que quiserem. Mas nós clamamos para que teu Espírito ministre a verdade. Toda mentira, todo esse engano propagado por 2000 anos, que as tuas leis alimentares foram revogadas. Tudo isso, Hashem, faça cair por terra essa mentira, aniquile todo esse mal,
tudo isso que se levanta contra a tua palavra e que as pessoas possam entender a importância da alimentação, possam cumprir Torá, possam cumprir mitzvot e possam adequar toda a sua alimentação ao teu plano, ao plano que tu queres que o homem siga. Eterno, eu clamo para que todos recebam biná, entendimento celestial, entendimento sobrenatural para compreender as verdades das Escrituras. Hashem, nós oramos e te agradecemos, eu clamo por entendimento e que as pessoas fiquem firmes na Torá, que as pessoas possam assistir todos os estudos desta série e que com todos esses estudos que estão sendo ministrados, elas cresçam no conhecimento, elas não pereçam, porque a falta de conhecimento faz com que o teu povo pereça e que esse conhecimento gere uma transformação. Que as pessoas não conheçam apenas por conhecer, mas que elas apliquem a Torá, que elas vivenciem a Torá, que elas coloquem em prática a alimentação que tu queres, que essas pessoas sejam impactadas de forma sobrenatural, de forma profunda e tremenda por ti, para que venham a mudar os seus hábitos alimentares e sigam uma alimentação kasher, segundo a tua santa Torá. Anar no mito palelim b'shem Yeshua HaMashiach, nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.